para cima. Então, oficialmente, boa noite, seja bem-vindo a mais uma aula de Química, só que hoje uma aula especial. Deixa eu só apagar essa luz aqui. Pronto, agora fica melhor. Então, a nossa aula de hoje, na realidade, é uma revisão. Então, vocês estão tendo aqui na tela a revisão de Química Orgânica, que era a nossa Química A. Então, vou elaborar depois uma lista, coloco para vocês lá no caderno do A+. Lá no caderno do A+, já está os slides que eu vou apresentar na aula de hoje. Então, se vocês quiserem depois revisar alguma informação ou quiser anotar alguma informação perdida, está tudo lá disponível. Então, vou fazer uma listinha, depois eu coloco a listinha para vocês, sem problema qualquer. Então, o que você vai ver hoje? Química Orgânica. Primeira aula de Química Orgânica que você teve. Química orgânica é a parte da química responsável pelos estudos dos compostos do carbono. Esse carbono apresenta algumas propriedades, como a começar, tetravalência. Quantas ligações o carbono realiza? 4 ligações. Segunda propriedade, ligações equivalentes. O que você entende por ligações equivalentes? Ligações iguais. Professor, mas iguais em qual sentido? E aí a primeira parte da nossa revisão vai envolver hibridação. Para quem for anotar alguma coisa, anota de forma rápida. No lugar de carbono, coloca C para agilizar o processo. Então, quando o seu carbono tiver apenas simples ligações, ele vai ter uma hibridação sp3, um ângulo de ligação de 109 graus e 28 minutos e uma geometria tetraédrica. Professor, é importante saber todas essas informações? É importante, isso aqui é importante mesmo. Então, quando o carbono só tiver simples ligações, é sp3, ângulo de ligação de 109 graus com 28 minutos e a geometria tetraédrica. Isso aqui é importante para vocês compreenderem esse tipo de sistema. Então, primeira tela, hibridação do carbono de simples, sp3, ângulo de 109, geometria tetraédrica. Ponto, fecha. Se tiver muito rápido, eu precisar voltar alguma coisa, me avisem aí que eu já volto sem problema qualquer. Agora, e se o nosso carbono tiver dupla ligação? Se o carbono tiver dupla ligação, a hibridação vai ser sp2, dupla ligação sp2, o ângulo de ligação de 120 graus e a geometria para esse carbono só pode ser trigonal. Gravem bem. Carbono que tem dupla ligação tem hibridação sp2, ângulo de 120, geometria trigonal. E um cuidado básico aqui. Professor, mas essa dupla só vale entre carbonos? Não. Reparem bem o que está escrito nessa tela. O carbono de dupla ligação. Não importa com quem, se essa dupla está entre carbono, se essa dupla está entre carbono e oxigênio, carbono e enxofre, carbono e nitrogênio, isso não importa. Importa que o carbono tenha dupla ligação. Ponto. Essa é a única coisa que vai me importar aqui. Agora, e se o carbono tiver tripla ou duas duplas ligações? Se o carbono tiver tripla ou duas duplas ligações, ele vai ter uma hibridação sp. O ângulo de ligação é de 180 graus e a geometria para 180 só pode ser linear. Então, o que é um carbono sp? É um carbono, deixa eu deixar aqui um pouquinho. Então, pronto, vai ficar mais fácil. Então, carbono sp é um carbono que tem ângulo de 180, que tem geometria linear, e ele pode ser muito bem encontrado com tripla ou duas duplas ligações. Ponto. É isso que eu preciso que vocês entendam. Professor, mas essas duas duplas ou a tripla só vale o que está entre carbonos? Não. Carbono que tem tripla ligação, carbono que tem duas duplas ligações, não importa com quem. Bem claro isso aí. Professor, mas aquela história entre carbonos. A história entre carbonos só vale para a cadeia. Você já vai revisar. Então, olhem bem. Carbono que tem simples sp3, carbono que tem dupla ligação. Não importa com quem. Carbono que tem triplo, duas duplas, não importando com quem, tem hibridação sp. Ponto. Resolve essa primeira parte da equivalência. Só que junto com a hibridação, tem uma outra tabela que eu vou pedir para vocês anotarem, que é a tabela de orbital molecular. Como assim orbital molecular? Toda vez que eu tiver simples ligações, o orbital molecular é do tipo sigma. Se você tiver uma dupla ligação, uma é sigma e uma é pi. E se eu tiver uma tripla ligação, uma ligação é sigma e duas ligações são pi. E outro detalhe, o que você tem nessa tabela não é válido só para a química orgânica. Isso aqui é válido para qualquer tipo de ligação covalente. Não importa se você tem
HCl, se você tem carbono e hidrogênio, carbono duplo, não importa. A parte de orbital molecular, ela é válida para qualquer tipo de ligação covalente. Se você tiver uma simples, é sigma. Se você tiver uma dupla ligação, uma é sigma e uma é pi. E se eu tiver uma tripla, uma sigma e duas são pi. E reparem, todas as ligações são sigmas, todas. Se você só tiver simples ligações, ela é sigma. Se você tiver uma dupla, uma é sigma e uma é pi. E se eu tiver uma tripla, uma sigma e duas são pi. É assim que vai funcionar esse sistema. Então, quando eu falo em orbital molecular, estou falando em ligação sigma e pi. Ponto. Resolve esse nosso material. Então, esse é o sistema básico que vai me interessar. Sigma e ligação pi. Simples é sigma, na dupla uma sigma e uma pi, e na tripla uma sigma e duas ligações são pi. Essa é a parte do orbital e a parte da hibridação. Tomaram nota? Pronto, agora posso continuar. Então, primeira propriedade, tetravalência. Segunda propriedade, ligações equivalentes. Terceira propriedade, encadeamento. O que é encadeamento? Um carbono pode se prender a um segundo, a um terceiro, a um quarto carbono, formando cadeias carbônicas. Como assim cadeias carbônicas? Um carbono pode se prender a um segundo, a um terceiro, a um quarto, a 1 milhão, 1 trilhão de carbonos, formando cadeias carbônicas. É uma propriedade chamada de encadeamento. Só antes de eu trabalhar a cadeia, eu quero só comentar com vocês a parte da classificação dos carbonos. Tipos dos carbonos. Isso aqui é fácil, não quero que vocês memorizem isso aqui, porque é fácil de fazer analogia. Carbono primário é aquele que está preso a, no máximo, um carbono. Secundário está preso a 2 carbonos. Na hora que vocês forem escrever, coloque 2 Cs. 1C, 3C, fica mais fácil para vocês copiarem e não precisa colocar tanta coisa, tanta informação. Vamos lá. Carbono primário é aquele que está preso a, no máximo, um carbono. Secundário, preso a 2 carbonos. Terciário está preso a 3 e quaternário está preso a 4 carbonos. Então, olhem os vizinhos que aquele carbono de referência tem. Se ele estiver preso a 1, é primário. Se ele estiver preso a 2, é secundário. Se ele estiver preso a 3, terciário. O máximo que ele pode estar preso a 4, carbono quaternário. Pronto. Tudo isso que eu acabei de comentar diz respeito ao carbono. Agora, o que vem daqui para frente diz respeito às cadeias carbônicas. Classificação de cadeias carbônicas. O que eu vou trabalhar agora não é só esse carbono aqui. Não é só aquele carbono. São todos os carbonos, todos os hidrogênios, oxigênios, nitrogênios, átomos de enxofre que você vem encontrar. Quando eu falar em classificação de cadeias, existem 4 grandes classificações, sendo que 2 delas não precisa se preocupar. Na química orgânica, você pode usar muito a lógica. Olha só, o que você precisou memorizar até agora? A hibridação, que o carbono de simples é sp3, o carbono de dupla é sp2 e o carbono de triplo, 2 duplas, é sp. Que na simples é sigma, que na dupla uma sigma e uma pi, na tripla uma sigma, 2 são pi. Só isso que você precisou memorizar. Porque primário, secundário, terciário e quaternário, bota essa lógica da sua vida em ação. Na classificação das cadeias, 2 delas são simples, que não vão ser necessários fazer os estudos, e 2 delas tem que tomar cuidado. Então, eu vou começar da seguinte forma. A primeira classificação diz respeito ao tipo de cadeia. Ou a cadeia vai ser aberta, ou ela vai ser fechada. Pergunta a você. O que você entende por uma cadeia aberta? Professor, aquela que não é fechada. Tá, o que é uma cadeia fechada? Aquela que não é aberta. Não, não é isso que vai me interessar. Cadeia fechada é aquela que lembra alguma forma geométrica. Um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono, alguma coisa do gênero. Se não tiver nenhuma lembrança de forma geométrica, a cadeia é aberta. Olhem bem, para ser uma cadeia fechada, é aquela que não é aberta. Cadeia fechada lembra forma geométrica. Triângulo, quadrado, pentágono, alguma coisa do gênero. E outro cuidado básico, sinônimos. A cadeia aberta pode ser chamada de cadeia acíclica. Acíclica. O que é o prefixo A? Não. Cíclica, fechada. O que é uma cadeia não fechada? Aberta. E a cadeia fechada pode ser uma cadeia cíclica. Para isso, eu trago alguns exemplos para você perceber. Repare essa cadeia que está à sua esquerda. É uma cadeia aberta ou fechada? Professor, ela tem uma forma geométrica, então é uma cadeia fechada.
Essa cadeia que está à sua direita é uma cadeia aberta. Por quê? Porque ela não lembra nenhuma forma geométrica. Não precisa estudar isso daí. Usa lógica. Fechada tem forma geométrica, aberta não tem forma geométrica. Moleza, tranquilo. Próxima classificação. Quanto à disposição dos átomos. A minha cadeia pode ser normal ou a cadeia pode ser ramificada. Eu vou apenas me basear na cadeia ramificada. Para ser uma cadeia ramificada, o que é necessário? Que eu tenha ramos. Só que vejam bem, para ser uma cadeia carbônica, ramificada, o que eu tenho que ter preso nesse ramo? Carbono. Uma cadeia carbônica ramificada tem que ter um ramo, pelo menos um ramo. Só que na ponta desse ramo, ou em alguma estrutura desse ramo, tem que ter o carbono. Fica mais claro assim. Então, cadeia ramificada é aquela que apresenta ramos, ou apenas um, só que nesse ramo tem que ter carbono. Se não tiver carbono, não é classificada como tal. E se a cadeia não for ramificada, obviamente a cadeia só pode ser normal. Então, para ser ramificada vem de ramos. Ramos é uma ramificação. Se tiver carbono nessa ramificação, valeu. Se não tiver, é uma cadeia normal. Vou exemplificar para você. Eu vou começar com essa cadeia aqui de cima. Ó. A cadeia é uma cadeia aberta ou fechada? Opa, é fechada. Tem alguma coisa para fora dessa cadeia principal? Não, portanto, é uma cadeia normal. Agora, dá uma olhadinha nessa cadeia aqui. Ó. Ela também é uma cadeia fechada, mas tem alguma coisa para fora dessa cadeia fechada? Tem. Tem carbono nessa ramificação? Tem. Portanto, essa cadeia é uma cadeia fechada, ramificada. Aqui em cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos numa sequência. Cadeia aberta ou fechada? Ah, não lembra a forma geométrica, é uma cadeia aberta. Tem algum ramo, tem algum carbono pendurado nessa estrutura? Não. Portanto, temos uma cadeia normal. Agora, dá uma olhadinha nessa cadeia aqui à sua esquerda. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 numa sequência principal, e para fora dessa sequência principal eu tenho carbonos. Professor, e cadê os carbonos? Lembrando que eu tenho aqui é uma fórmula de linhas. Cada pontinha livre dessa estrutura tem um átomo de carbono. Portanto, aqui eu tenho uma cadeia aberta e ramificada. Então, repare, as duas primeiras classificações são muito tranquilas. Agora, o grande cuidado. Cuidado com a terceira classificação, que diz respeito ao tipo de ligação. A minha cadeia ela pode ser saturada ou insaturada. Insaturada. O que vai me interessar aqui é a chamada cadeia insaturada. Só precisa lembrar de uma, porque se não for aquela, só pode ser a outra. Para ser uma cadeia insaturada, é necessário que essa cadeia tenha pelo menos uma dupla ou uma tripla ligação. E repare que eu destaquei bem, entre carbonos. Repare que eu fiz uma letra maior, uma letra sublinhada, uma letra mais encorpada, para justamente você tomar cuidado. Quando eu falo em cadeia, cadeia vale todos os carbonos, hidrogênios, oxigênios, nitrogênios que você tiver. Quando eu falar em cadeia carbônica insaturada, é aquela que tem pelo menos uma dupla ou uma tripla ligação entre carbonos. Professor, mas ali na hibridação, lá na hibridação estava considerando apenas um carbono como referência, só aquele. Se aquele carbono tem dupla, ele é sp2. Agora, para considerar a cadeia insaturada, essa dupla deve estar entre carbonos. Sublinhe, destaque muito bem esse material. Tá, professor, e se não tiver dupla ligação? Aí ela é saturada. Tá, professor, mas se tiver uma dupla ou uma tripla e não estiver entre carbonos, ela é saturada. Por isso que é importante fazer algumas anotações importantes aqui. Ó. Cadeia insaturada é aquela que apresenta pelo menos uma dupla ou uma tripla ligação entre átomos de carbono. Ponto. Resolve esse material. Agora, já que você sabe agora o que é uma cadeia insaturada, cuidado com entre os carbonos. Vou colocar os exemplos aqui. Vou começar com essa cadeia aqui de cima. Está pequenininha, mas dá para enxergar. É uma cadeia aberta, porque não tem forma geométrica. Repare que eu tenho um carbono pendurado, portanto, é uma cadeia ramificada. E nem sinal de dupla ou tripla ligação. Se não tem nem dupla nem tripla, é uma cadeia saturada. Essa cadeia aqui, ó, é uma cadeia fechada,
não tem nada para fora dessa cadeia fechada, portanto, ela é normal. E como eu tenho uma dupla ligação, e eu tenho carbono em cima e tenho carbono embaixo, é uma cadeia insaturada. A mesma coisa acontece com essa cadeia lateral. É uma cadeia aberta, tem ramificações, portanto, é uma cadeia ramificada. E como eu tenho uma insaturação e ela está entre átomos de carbono, é uma cadeia insaturada. Porém, alguns cuidados. Quero ver se vocês estão acompanhando muito bem essa linha de raciocínio. Aqui em cima, cadeia aberta ou fechada? Ah, professor, é aberta. Pois bem, é uma cadeia aberta. Normal ou ramificada? Faça a resposta mental. Normal ou ramificada? Ah, professor, é ramificada. Para quem colocou como resposta ramificada, toma cuidado. Por quê? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos numa sequência e o que está para fora dessa sequência não é carbono. Para ser uma cadeia carbônica, precisa ter carbono para fora. E não tem, temos um oxigênio. Então, embora tenha alguma coisa para fora da sequência principal, não sendo carbono, é uma cadeia normal. Agora, a última pergunta. É uma cadeia saturada ou insaturada? Ah, professor, tem uma dupla ligação. Se tem a dupla ligação, ela é uma cadeia insaturada? Não. Volta para o conceito. Para ser uma cadeia insaturada, é necessário que essa dupla ou tripla esteja entre carbonos. E a dupla ligação está entre carbono e oxigênio. Portanto, a cadeia é uma cadeia saturada. Embora tenha carbono de dupla, embora tenhamos um carbono sp2. Se você analisar isso aqui, ó, esse carbono é um carbono sp2. Professor, mas ele não está entre carbonos. Aí já não me interessa. Quando eu falo em carbono sp2, é um carbono que tem dupla ligação. Ponto final, fecha a gaveta, bota um cadeado que essa informação não muda. Agora, para ser cadeia insaturada, a dupla tem que estar entre carbonos. Então, se estiver me referindo a apenas um dos carbonos da cadeia, esse carbono pode ser de simples, de dupla ou de tripla ligação, não importando com quem. Agora, se eu estiver considerando a cadeia como um todo, para ser insaturada, ela tem que estar entre carbonos. Então, fiquem atentos. E a mesma atenção vale para a última classificação, que diz respeito à natureza dos átomos. Ou a minha cadeia vai ser homogênea, ou ela vai ser heterogênea. Ou ela vai ser homo, ou ela vai ser heterogênea. Vou ficar apenas numa das definições. Para ser uma cadeia hetero, o prefixo hetero indica diferente. E o prefixo homo indica igual. Cadeia hetero significa que eu preciso ter um heteroátomo. Autoexplicativo. O que se entende por heteroátomo? Heteroátomo é um átomo diferente. Tá, mas é qualquer átomo? Não. Tem que ser um átomo diferente de carbono e ele deve estar entre carbonos. Repare que novamente coloquei uma letra mais encorpada, uma letra maior e sublinhada, para justamente você também destacar aí. Não é qualquer cadeia que tenha algum átomo diferente de carbono que vai ser heterogênea. Para ser uma cadeia heterogênea, o heteroátomo deve estar entre carbonos. Grifem bem, anotem bem isso, que isso é importante. Muita gente boa já perdeu prova fácil de vestibular justamente por falta de conceito. Olhem bem. Se já decorou a hibridação, já decorou o orbital molecular, já sabe que cadeia insaturada precisa ter dupla ou tripla entre carbonos. E para ser uma cadeia heterogênea, eu preciso ter um heteroátomo entre carbonos. Vamos aos exemplos. Presta bem atenção aqui, ó. Eu vou começar com essa cadeia aqui, ó. Essa cadeia aqui embaixo, ó. É uma cadeia aberta ou fechada? A professora aberta. Não tem nenhum radical, portanto, normal, nem sombra de dupla ou tripla ligação aparece, portanto, é uma cadeia saturada. E como eu tenho um oxigênio, e esse oxigênio está preso entre carbonos, temos uma cadeia heterogênea. Então, quando o heteroátomo estiver preso entre carbonos, tem uma cadeia heterogênea. E aí, um cuidado. Quero que vocês analisem bem essa cadeia aqui de cima. Essa daqui, ó. Cadeia aberta ou fechada? Vai ser moleza. Cadeia aberta. Normal ou ramificada? Vou fazer alguns desafios. Professor, ela tem uma ramificação, então ela é uma cadeia ramificada. Cadeia
Carbônica, carbônica ramificada. Tem algum carbono pendurado para fora aí? Não. Portanto, a cadeia ela é normal. Saturada ou insaturada. Para ser uma cadeia insaturada, é necessário que eu tenha uma dupla ou uma tripla ligação entre carbonos. E a dupla ligação não está entre carbonos. Eu até tenho dupla, mas para ser insaturada, a dupla deve estar entre carbonos, e como não está, cadeia saturada. E agora, para fechar, cadeia homo ou heterogênea? Ah, professor, tem um oxigênio ali. Se tem um oxigênio, é uma cadeia heterogênea? Não. Para ser heterogênea, o heteroátomo deve estar entre carbonos, como aconteceu aqui, ó. Oxigênio entre carbonos, nitrogênio entre carbonos, o oxigênio está isolado. Se esse oxigênio está isolado, significa que essa cadeia é uma cadeia homogênea. Cuidado com as duas últimas definições. Cadeia insaturada tem que ter dupla ou tripla entre carbonos. Para ser uma cadeia heterogênea, o heteroátomo deve estar entre carbonos. Gravaram bem? Ficou na mente? Vou continuar. Existe uma subclassificação para cadeias fechadas. A cadeia fechada, ela pode ser uma cadeia aromática ou uma cadeia fechada alicíclica. Já vem alicíclica na outra tela. Tá, professor, como é que eu sei quando que uma cadeia é aromática? Para ser uma cadeia aromática, ela precisa ter uma forma geométrica hexagonal. Precisa da forma geométrica hexagonal. Embora, para aqueles meus abençoados que estarão na segunda fase de química, lá existe uma formulazinha chamada regra de Haeckel, que você calcula se a cadeia é ou não aromática. Mas é um outro cálculo que você vai fazer depois. Para provas objetivas, como Enem Federal, isso que já resolve. As cadeias hexagonais, que apresentam duplas ligações alternadas, como acontece aqui, ó, dupla, simples, simples ligações, vão ser cadeias aromáticas. E essa dupla ligação, você vai perceber que ela está constantemente trocando de lugar, ó. Eu tinha a dupla aqui, ela pulou para cá. A dupla estava ali, veio para cá, ela está constantemente trocando de posição. E essa troca constante dos elétrons π cria-se um fenômeno chamado de ressonância. E para evitar problemas de qual das duas estruturas eu desenho, a melhor forma que você representa é o híbrido de ressonância, que é a forma hexagonal com um círculo, mas você chama de bolinha. Não tem problema. Só não me chama que isso ali é um oxigênio. Isso ali é uma bolinha, e a bolinha representa ressonância, que as três duplas ligações podem trocar de posição. Porém, um cuidado. Se eu trocar um dos carbonos por um átomo de nitrogênio, se eu trocar esse carbono aqui, ó, por um átomo de nitrogênio, essa cadeia continua sendo aromática? Se eu trocar um dos carbonos dessa cadeia por um átomo de nitrogênio, essa cadeia continua sendo aromática? Continua sendo aromática. Repare a minha frase. Em nenhum momento eu falei que eu preciso de uma cadeia com 6 carbonos. Eu falei que eu preciso de uma forma hexagonal com 3 duplas ligações alternadas. Eu não falei que necessariamente precisa de 6 carbonos. O que você tem aqui é a chamada cadeia benzênica. Toda cadeia benzênica é aromática, mas nem toda cadeia aromática vai ser benzênica. Então, o que eu posso fazer? Eu posso tirar um dos carbonos do ciclo e colocar um nitrogênio. Você vai ter uma molécula chamada piridina, que é uma amina aromática. E essa amina aromática, como o nome já diz, ela apresenta a ressonância. Isso é uma cadeia aromática. Qualquer uma dessas 3 simbologias, se você encontrar numa questão, indica cadeia aromática. Tá, professor? E se eu não encontrar? Se você não encontrar, aí você vai ter a cadeia alicíclica. O que é uma cadeia fechada alicíclica? É uma cadeia fechada que não é aromática. Ou seja, ela não pode ter essa simbologia aqui. Não pode ter nenhum desses 3 desenhos. Porque se aparecer um desses 3 desenhos, a cadeia é aromática. Agora, se não aparecer esses desenhos, a cadeia é fechada alicíclica. E cuidado para não confundir com a palavra acíclica, porque a cíclica é aberta. E alicíclica é uma cadeia fechada que não é aromática. Olhem bem,
Aqui está longe de ser uma cadeia hexagonal, aqui eu tenho uma cadeia pentagonal, aqui eu tenho cadeias hexagonais. Professor, mas isso aqui não é uma cadeia aromática? Não. Para ser uma cadeia aromática, eu preciso de 3 duplas ligações alternadas. 3 duplas ligações alternadas, e eu não tenho. Portanto, essas 3 cadeias são cadeias fechadas alicíclicas. Um outro cuidado, não precisa anotar, não precisa se preocupar com o que vem aqui. Essa cadeia, eu só vou tirar isso aqui, ó, que aqui não precisa ter aromática. Deixa eu só colocar aqui, ó, uma outra cor aqui, vou colocar uma... Cadê minha caneta? Cor da tinta, vou pegar um preto aqui, ó. Eu vou riscar isso daqui, ó, isso não existe. Eu preciso pegar um marca-texto, aí... Minha cor, pegar um preto aqui, ó. Esqueça, que não é aromática. Cadeia fechada ou cíclica, que fica mais fácil. Essa cadeia fechada ou cíclica, ela pode ter alguns outros subitens dentro da sua classificação. Por exemplo, cadeia fechada mononuclear. Mononuclear. O que é mono? Só tem uma cadeia fechada. É o que acontece aqui, ó. Só tem o benzeno, só tem lá o fenol, isso é uma cadeia mononuclear, que só tem uma forma fechada. Se você voltar um pouquinho aqui, ó, no exemplo anterior, aqui, ó, isso aqui é uma cadeia mononuclear, isso aqui é uma cadeia mononuclear, porque só tem uma cadeia fechada. Essa aqui já é polinuclear, porque já tem 2 ciclos na sua representação. Então, olhem bem, mononuclear só tem um ciclo. Agora, se tiver mais de um ciclo, ela é polinuclear ou polinucleada. E esses ciclos, eles podem estar grudados, que são chamados de polinuclear condensado, ou ciclos podem estar separados, que é a chamada cadeia polinucleada de núcleos isolados. Peraí, professor, que eu vou anotar. Não precisa anotar, usa lógica. Mononuclear. Mono é um ciclo só. Acabou. Polinuclear. Tem mais do que um. Só que esse polinuclear, se as cadeias estiverem grudadas, condensadas, e se elas estiverem separadas, isoladas. Então, o nome já ajuda para você estudar esse tipo de sistema. Embora seja muito raro, mas 2020 foi um ano esquisito. Aliás, está sendo ainda. Então, tudo pode acontecer. Então, para evitar problemas, usem a lógica na química orgânica. A química orgânica não tem pegadinha. A química orgânica não tem exceção. É aquilo e acabou. Pronto, não tem exceção. Se é condensado, está grudado. Se está separado, isolado. Ah, professor, mas não pode ter. Não pode. A química orgânica, ela é muito justa com o aluno, muito justa com você. Então, essa é uma outra classificação das cadeias fechadas. E para sua diversão agora, vamos começar a nomenclatura dos compostos orgânicos. Tem gente que chega ao clímax nesse processo. O que é a nomenclatura? Diferentemente de ácidos, bases, sais e óxidos, que cada função tem uma nomenclatura à parte, os compostos orgânicos, todos eles seguem uma regra clássica e internacional. O que você precisa para ter uma nomenclatura? 3 partículas. Você vai fazer uma fusão de 3 partículas. E quais são essas partículas? Uma raiz, um meio e uma terminação. Provavelmente, livro didático coloca prefixo, parte intermediária e sufixo. Nós, da parte mais popular, vamos colocar raiz, meio, terminação, muito mais prático para ser trabalhado. Então, raiz é o prefixo, parte intermediária é o meio e sufixo é a terminação. Agora, só para lembrar, o que representa cada uma dessas partículas? O que representa a raiz, o que representa o meio, o que representa a terminação? Vamos anotar? A raiz, ela indica a quantidade de carbonos. Para isso, você também precisa memorizar, mas eu acho que você já decorou. E tanto que você já usou isso na vida, você já decorou. Principalmente as 4 primeiras raízes. Então, vamos lá. Para um carbono, mete, para quem for anotar, coloca um C. Vamos colocar carbono, vai escrever carbono 20 vezes aí. Para um carbono, mete, 2 et, 3 prop, 4 but. Que eu consigo lembrar lá nas aulas presenciais, por incrível que pareça, nós tivemos 5 semanas de aula, você vai lembrar assim, met, et, prop, but, se contava nos dedos para saber qual era a raiz. Que bom que se usa uma técnica dessas. Met, et, prop, but. Essas 4 primeiras raízes precisam ser memorizadas. Por quê? Porque as outras têm uma lógica. Por exemplo, o Brasil tem 5 títulos mundiais. O que o Brasil é? Penta. Qual que é a raiz para 5 carbonos? Pente. Você só tira a última vogal da
combinação penta, hexa, hepta, e você já tem a raiz. Met, et, prop, but, pente. Agora, posso continuar. E se eu tivesse 6 átomos de carbono, qual será a raiz para 6? Se o Brasil ganhar a próxima Copa, ele vai ser hexa. Portanto, raiz para 6, hex. 7 carbonos, hept. 8 carbonos, oct. 9 carbonos, non. E 10 carbonos, dec. Essa é a configuração até 10 carbonos. Mas eu poderia continuar. 11 carbonos seria um dec, 12 carbonos seria dodec, 13 tridec, 14 tetradec, 15 pentadec, 16 hexadec e vai. Mas dificilmente você vai encontrar mais do que 10 carbonos numa cadeia. Dificilmente. Então vamos lá. Met, et, prop, but, pente, hex, hept, oct, non, dec. Isso é a raiz. Vê quantos carbonos existem naquele composto, coloca essa raiz. Segundo processo é o meio ou a parte intermediária. O que o meio indica? O tipo da ligação entre carbonos. Se tiver só simples, o meio vai ser an. Se tiver uma dupla, o meio vai ser em. Se eu tiver uma tripla, in. Essas são as 3 ligações que vão nos interessar. Agora, se tiver mais do que essas ligações, principalmente se tiver mais duplas ou mais triplas, aí você usa prefixos de repetição. Tanto que 2 duplas, di para 2, em de dupla, di, em. Se eu tivesse 2 triplas, di, in. Se eu tivesse 4 duplas ligações, tetra, em. Tetra de 4 e em de dupla ligação. 4 duplas ligações. Mas não se preocupe. As provas geralmente ficam colocadas em simples, dupla, tripla e 2 duplas ligações. E aí que vem a emoção, a terminação. Então, são 3 partículas, raiz, vê quantos carbonos eu tenho, met, et, prop, but, pente, vê o tipo de ligação que aparece entre os carbonos, coloca o meio e falta uma terminação. E o que a terminação indica? A função orgânica. Se vocês olharem as suas apostilas, vocês vão perceber que existem 22 funções orgânicas. Só que dessas 22 funções, eu posso colocar na prova umas 14. 14 é o básico necessário. E dessas 14 funções, apenas duas apenas necessitam que você lembre de nomenclatura. Só 2. Todas as demais outras funções, na própria nomenclatura do nome da função, temos a terminação. Quer ver? Hidrocarboneto, terminação O. Álcool, terminação OL. Aldeído, terminação AL. Cetona, terminação ONA. Ácido carboxílico, ICO. Então, a maioria das funções orgânicas que você já estudou na vida, ela tem no próprio nome a terminação. Então, não preciso ficar me matando de ficar decorando. O que você vai ter que decorar é como eu reconheço um álcool, como é que eu reconheço um aldeído, como é que eu reconheço um ácido. Isso eu preciso. Tanto que é a próxima etapa que vai nos interessar. Mas antes disso, os hidrocarbonetos, eles foram bases importantes da nomenclatura de todos os outros compostos. Por isso, antes de eu começar a nomenclatura para valer, eu preciso que vocês recordem os radicais. Porque nem sempre a minha cadeia vai ser linda, maravilhosa e normal. Uma boa parcela das questões você vai encontrar radicais. Radicais são as ramificações da nossa cadeia. E essas ramificações, elas apresentam nomes especiais, que é muito simples. A raiz mais a terminação IU. Então, eu vou apresentar os 8 principais radicais que você já usa em prova. Então, quando eu tiver apenas um carbono, repare que aqui deveria ser CH4, porque o carbono tinha que estar preso a 4 hidrogênios. Um dos hidrogênios saiu e ficou o elétron livre, ficou a valência livre. Aquele tracinho que você vê no carbono não é um hífen de separação de nome. Aquele tracinho que você encontra é uma representação que ali existe um elétron livre, que ali existe uma ligação livre, que existe uma valência livre. Qualquer uma dessas expressões é válida. E essa valência livre torna essa partícula extremamente instável. Ela é louca para reagir com qualquer coisa que apareça pela frente. Quando o meu radical tiver apenas um carbono, mete com IU do radical, metil. Quando o radical tiver 2 carbonos, etil. Agora,
Quando tiver 3 carbonos, é um propil, que agora sem problemas. Met, et, prop, but. Met, et, prop, but. Mas com prop, eu tenho 2 radicais diferentes. Perceba bem. Aqui, ó, o elétron livre, ele está preso na ponta, e aqui o elétron livre está preso no carbono do meio. São 2 radicais propil. Então, eu tenho que criar algum artifício para diferenciar esses 2 radicais. E como é que eu faço esses artifícios? Presta bem atenção. O elétron livre está preso na ponta, nesse carbono aqui, que está em destaque. Só que esse carbono está preso ao segundo, que está preso ao terceiro, numa sequência normal. Numa sequência normal. Qual é o prefixo que eu vou utilizar? N-propil. Professor, o que é o N? N de uma sequência normal. Isso vale para todos os outros radicais. Todo e qualquer radical que você tiver um elétron livre em uma das pontas, e esse carbono está preso numa sequência com os outros carbonos, eu vou ser N. N-propil, N-butil, N-pentil, N-hexil e vai na mesma sequência. Agora, aqui embaixo, o elétron livre não está preso na ponta. E como é que eu vou diferenciar uma cadeia N usando o prefixo iso? Portanto, cuidado. Se estiver em uma das pontas de um radical com 3 carbonos, é um N-propil. Se ele não estiver na ponta, é um isopropil. Gravou? Na ponta N, se não estiver na ponta, isopropil. Resolve o nosso processo. Tá, professor, mas tem mais radicais? Tem. Agora eu vou apresentar 4 radicais que têm a mesma nomenclatura. Todos os 4 radicais que eu vou apresentar se chamam radicais butil. Ficou meio escuro ali, mas acho que dá para enxergar bem. Então, olhem bem. Elétron livre na ponta, e esse carbono está preso ao segundo, que está preso ao terceiro, que está preso ao 4º carbono, numa sequência normal. Se está presa numa sequência normal, vai ser o N-butil. Novamente, lógica. Presta bem atenção nesse segundo radical. Deixa eu já colocar ele aqui em destaque. Deixa eu destacar o terceiro aqui também. Ó. Nesse segundo radical, o elétron livre está preso nesse carbono que eu coloquei em destaque. Reparem que esse carbono, por sua vez, está preso a 2 outros carbonos. Como é que eu chamo esse carbono que está preso a 2 outros carbonos? É um carbono secundário. Por ser um carbono secundário, olha só a lógica. Como é que eu vou chamar esse radical? Que ele tem 4 carbonos e o elétron livre está preso no carbono secundário. Secundário, sec-butil. Portanto, esse radical vai ser chamado de sec-butil, porque tem 4 carbonos e preso no carbono secundário. A mesma lógica permanece aqui embaixo. Esse carbono está preso a 3 outros carbonos. Como ele está preso a 3 outros carbonos, ele é um carbono terciário. Se ele é um carbono terciário, como que eu vou chamar um radical que tem 4 átomos de carbono e o elétron livre está preso no carbono terciário? Ele vai ser chamado de tercibutil ou terquibutil, não importa a pronúncia. Terci ou terquibutil, porque ele está preso no carbono terciário. Pergunta, tem uma ramificação que se chama NEL. Já ouvi falar algo assim? Tem. Só que o NEL é para pentil. E, normalmente, pentil não é cobrado em prova de vestibular, pelo menos não em primeira fase. Tem o NEL-pentil, NEL-hexil, tem vários desses NEL aí, mas é para 5 ou mais carbonos. Se você olhar a configuração da programação dos vestibulares, geralmente eles cobram metil, etil, propil e butil. Dificilmente eles vão cobrar alguma outra configuração maior do que 4 carbonos, a não ser prova discursiva. Só que prova discursiva é um outro departamento, são outras aulas mais aprofundadas que vocês vão ver lá em abril, acho que é abril, nem lembro mais qual é a data da segunda fase, mas é abril. Então lá vocês vão ter essas aulas aí. Então o que acontece? Na ponta, N-butil, no carbono secundário, sec-butil, no carbono terciário, deixa eu apagar tudo para vocês enxergarem bem aqui, ó. Deixa eu apagar tudo aqui, ó. Veja bem. Na ponta, N-butil, no secundário, sec-butil, no terciário, terci-butil. Professor, mas tem mais um radical? Tem. E esse último é o descarte. Repare que ele está preso na ponta no carbono primário. Se for fazer a lógica, sec-butil, terci-butil, aqui seria um prim-butil, de primário. Só que aqui em cima também é um carbono primário. Dá para dar confusão. Tá, professor, mas aqui embaixo é a cadeia ramificada. Essa aqui também é uma cadeia ramificada, ia dar muita confusão. Então, para evitar confusão maior,
Como que eu vou chamar esse radical que o elétron está na ponta, mas não é uma cadeia normal, isobutil. Na química orgânica, o iso significa que não é normal, ou seja, lá no propil, eu tinha na ponta N-propil. Quando não estava na ponta, era o iso. Ou seja, essa cadeia não é uma cadeia normal. Se não é uma cadeia normal, o que ela é? Iso alguma coisa, isobutil. Então, cuidado com o último radical. A professora vai ter que decorar? Não, não precisa decorar, usa lógica. Se tiver na ponta, numa sequência normal, é N. Se tiver no carbono secundário, sec-butil. Se tiver no carbono terciário, tercibutil. E se não for nenhum dos anteriores, isobutil. Use como descarte. É mais fácil de vocês trabalharem isso em prova. Porém, tem 3 radicais, esses 3 radicais vocês precisam memorizar, não tem como fugir deles. Eles apresentam nomes especiais, começando com esse radical. Reparem que o elétron livre, ele está preso diretamente na cadeia aromática. Como ele está preso diretamente na cadeia aromática, ele vai ser chamado de radical fenil. O benzil, o elétron livre está preso num carbono lateral, e esse carbono lateral é que está preso à cadeia aromática. Olhem bem, elétron livre preso a uma cadeia lateral, e aí vem a cadeia aromática. O fenil está preso direto na cadeia aromática, ele está preso direto na ressonância. E aí vem a diferença do fenil para o benzil. E tem um outro radical especial que você até estudou lá nos polímeros. Polímeros vinílicos. O que é um polímero vinílico? Aquele que é derivado dessa estrutura, que tem 2 carbonos e uma dupla ligação, mas, obviamente, o elétron livre. Então, esses 3, eles não seguem regras de nomenclatura. E cuidado com os 2 primeiros. Fenil é um radical derivado do fenol, que é só a cadeia aromática. Se essa cadeia aromática tiver um rabinho, tiver uma cadeia lateral, tiver um radical, o elétron livre preso nesse carbono lateral, é o benzil. Muito cuidado com esses 2. Fenil e benzil. Fenil está preso direto na cadeia aromática e o benzil ele não está preso na cadeia aromática, ele está preso a um carbono lateral à cadeia aromática. Cuidado com esses 2. Anotaram? Pronto. Agora você já sabe todas as regras de nomenclatura, já sabe todos os radicais importantes que vão ser cobrados em prova. Agora é hora de você brincar de nomenclatura. Vou colocar um título, só que o título é maior do que a matéria. É impressionante, é o único lugar da ciência em que o título é maior do que a matéria. Então, o que nós vamos encontrar? Pode repetir o vinil, volto, sem problemas, que viu? Botamos aqui, ó. O vinil, ele tem 2 átomos de carbono com uma dupla ligação, mais o elétron livre. Então, ele é um CH2, dupla CH e o elétron livre. Essa é a ideia do vinil. Então, o vinil são 2 átomos de carbono com uma dupla, se for no radical. Se for só a cadeia aromática é fenil, se for uma cadeia aromática com uma cadeia lateral, é o benzil, e se tiver 2 carbonos com uma dupla, é o vinil. Essa é a ideia. Posso continuar? Regras de nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia ramificada. O título, sem brincadeira, é maior do que a matéria. Professor, como assim maior que a matéria? Vocês vão lembrar que para dar regras de nomenclatura para qualquer composto orgânico existem 3 passos distintos. Achar a cadeia principal. Passo 2, o que está fora dessa cadeia principal é radical, que vocês acabaram de ver os principais. E a terceira regra, ela só é válida quando tem possibilidade de troca de posição, que é a numeração. Existem cadeias que você numera e existem cadeias que você não numera. Então, para você lembrar das regras de nomenclatura, regra 1, achar a cadeia principal. Regra 2, tudo que está fora da cadeia principal é chamado de radical. E a regra 3, numeração das cadeias. Peraí, professor, que eu vou anotar, não precisa. Eu vou colocar uns exemplos aqui, à medida que eu vou evoluindo nos exemplos, lá você pode anotar. Então, aqui é um título. Regras para nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeias ramificadas. Então, 3 regrinhas. Achar a cadeia principal, o que está fora é radical, e regra 3, numeração da cadeia. Se quem quiser anotar, anota. Passo 1, achar a cadeia principal. 2, o que está fora, vírgula, é radical. E regra 3, numeração. De maneira muito sintética, muito simples, você vai mexer dessa maneira. Eu vou colocar um exemplo
E esse exemplo, ele já mata todas as regras. Tem cadeias carbônicas que elas são fantásticas. Por exemplo, isso daqui. Eu resolvo todas as regrinhas de nomenclatura de hidrocarbonetos numa única cadeia. Uma única cadeia. Quer ver? É uma cadeia ramificada. Vocês já perceberam que tem carbonos pendurados aí. Regra 1. Achar a cadeia principal. O que é a cadeia principal? É a maior sequência de carbonos que contém a dupla, contém a tripla, contém o carbono da função e contém a maior quantidade de radicais. Ou seja, cadeia principal é a cadeia mais enfeitada possível. Agora estamos na véspera de começar a montar, tem gente que chama o pinheirinho e adora enfeitar o máximo possível. Essa é a cadeia principal. É aquela que contém a maior quantidade de carbonos ligados entre si, que contém a dupla, que contém a tripla, que contém o carbono da função e que contém a maior quantidade de radicais. Isso é a cadeia principal. Reparem aqui, ó. 1, 2, 3. Essa poderia ser a minha cadeia principal? Não, porque é muito curta. 1, 2, 3, 4, 5. Meio pequena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, a cadeia é grandona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também tem 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Ah, professor, eu posso escolher qualquer uma delas? Não. Você não pode escolher qualquer uma delas. Não anota nada ainda. Só presta atenção no que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar essa aqui como cadeia principal. Se eu fosse escolher essa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, poderia ser até uma cadeia principal, mas observem bem. Quantos radicais eu tenho nessa estrutura? Um radical e um outro radical aqui, ó. Radical etílico, que só tem carbono, e aqui tem 1, 2, 3 carbonos. Quero ver se vocês lembraram. Então, o que acontece? Como é que é o nome desse radical que está aqui na ponta esquerda? Ah, professor, se tem 3 carbonos, é um propil. Se é um propil, mas pode ser ele ou isopropil. Qual é o nome desse radical que está aqui à sua esquerda? É o isopropil, porque ele não está preso na ponta. Perfeito, Fernando, perfeito, Gabriel, Lúria, é isso mesmo. Agora, essa não é a minha cadeia principal. Por quê? Vou apagar tudo aqui. Se eu pegasse essa daqui, quer ver? Se eu colocar novamente a cor preta, se eu pegasse essa cadeia como cadeia principal, eu até poderia pegar essa aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas duas são iguais. Reparem, quantos radicais agora eu tenho nessa cadeia? Eu tenho um radical metil lá em cima, outro radical metil aqui, e tenho mais um radical aqui, que tem 2 carbonos. Naquela primeira cadeia que eu peguei ela torta, eu tinha apenas 2 radicais. E aqui eu tenho 3 radicais. Portanto, essa é a minha cadeia principal. Se você pegasse essa tortinha daqui, ó, ela também teria 3 radicais. Nesse caso, o tanto faz poderia entrar em ação. Agora, o que acontece? Como eu tenho radicais diferentes e tenho radicais iguais, em cima dessas 3 regras, existem 2 adendos importantes. Primeira regra. Como aqui em cima, deixa eu só colocar o nome desses radicais para ficar mais fácil para você lembrar. Então, eu tenho um radical que é chamado radical metil. E esse radical aqui é um radical etil. Fica meio garranchudo, mas dá para ver. Então, olha só. Lá em cima eu tenho um radical metil, aqui eu tenho outro radical metil, que são 2 iguais, e aqui eu tenho etil. Para quem consegue lembrar, está lá na sua memória, está escondido em algum lugar. Quando você tiver radicais diferentes, qual que é o critério de desempate que você vai encontrar? Veja bem, eu tenho radicais diferentes. Como é que eu vou saber qual dos dois eu vou colocar? Eu estou num dilema. Será que eu coloco o metil primeiro ou coloco o etil primeiro? Para quem consegue lembrar, qual é o critério de desempate quando você tiver nesses dilemas? Ordem alfabética. A Fernanda já colocou a resposta, vai na ordem alfabética. Isso vale para qualquer coisa química orgânica. Professor, mas tem 2 coisas diferentes, como é que eu sei o que vem na frente? Ordem alfabética. É isso que vai depender. Então, o etil, ele está preso na frente, então ele está preso no carbono 3. Professor, eu vou escrever 2 vezes a palavra metil? Não. Segundo adendo, deixa eu colocar a nomenclatura aqui embaixo. Repare, 3-etil, o etil está aqui. Só que eu não vou escrever 2-metil, 3-metil. Já pensou se tivesse 10 radicais metil? 2-metil, 3-metil,
4 metil, 5 metil. Na hora que estivesse lá no 10º, a gente estava desanimado, tudo que se escreveu. Então, para evitar confusão, toda vez que eu tiver radicais iguais, usem prefixos de repetição. Di, tri, tetra, penta, hexa. Facilita muito a nossa vida. Então, 3-etil, 2,3-dimetil, heptano. Por que heptano? Porque a cadeia principal tem 7 carbonos, simples ligações, mais a terminação O, porque é um hidrocarboneto. Ponto. Resolve o nosso sistema. Esse é o esquema que você vai mexer. 3-etil, 2,3-dimetil, heptano. Tá, professor, e se você colocar uma dupla ligação? Próximo exemplo. Clássico, Enem e Federal adora a chamada fórmula de linhas. Professor, cadê os carbonos? Minha sugestão. Na hora que você pegar a prova, coloque os carbonos. Cada uma das pontas tem um átomo de carbono. Pronto, tá aí os meus carbonos aí. Agora, vejam bem, achar a cadeia principal. Cadeia principal, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, eu vou escolher essa cadeia de cima. Não. Cadeia principal, além de ter a maior quantidade de carbonos, deve conter a dupla, a tripla e o carbono da função. Portanto, a minha cadeia principal, ela vai ser obrigatoriamente essa daqui. Essa é a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos na cadeia principal. Tudo que está fora da cadeia principal passa a ser chamado de radical. Qual é o nome desse radical que tem 2 carbonos? Etil. 2 carbonos ético e o etil. Agora, um cuidado. Como o etil pode trocar de posição na cadeia principal, e essa dupla ligação também pode trocar de posição, repare que posso colocar dupla aqui, ó, aqui, e não vai ter a mesma numeração anterior, então eu preciso fazer a numeração. E por onde que eu numero? A numeração se dá pela ponta mais próxima da dupla, da tripla, e a última opção que você tem é o radical. Então eu vou numerar 1, 2, 3. No carbono 3 eu tenho o radical etil. Opa, deixa eu apagar aqui, desses não consegue enxergar. Pronto. 3-etil, hept. São 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. Por que 1? Porque no carbono 1 eu tenho uma dupla ligação. Professor, mas eu preciso colocar o número 1? Lógico que precisa. 1 é o número. Você precisa colocar o número 1, porque se não colocar o número 1, você vai colocar 7 carbonos, a dupla poderia estar aqui, poderia colocar dupla aqui, poderia colocar dupla aqui, aqui, poderia colocar em várias posições. Então, o número 1 é um número, portanto, precisa ser colocado. Hept, 1 em, porque o meio para dupla ligação é em, e um hidrocarboneto, terminação O. Pronto, resolve esse sistema. Isso aqui pula, já a mesma coisa. Vou pegar uma tripla ligação, dá para ver bem a tripla ali, dá, né? Como é que ficaria a nomenclatura desse composto aqui? Só um pouquinho, poderia... Ah, tá. Aquela com dupla sendo ramificação? Não. Veja bem, ali no caso ali, ó. Falta um pouquinho aqui, ó. A cadeia principal... Ah, professor, mas não poderia pegar essa cadeia aqui? Não, porque eu tenho um radical com dupla. A cadeia principal é aquela que contém a maior quantidade de carbonos, que contém a dupla, contém a tripla e que contém a maior quantidade de radicais. Então, a dupla ligação obrigatoriamente fica parte da cadeia principal. Então, não poderia usar essa cadeia, usar isso aqui como vinil. Embora aí o PAC está estudando em trabalhar outras cadeias principais, mas isso só daqui a alguns anos, e daqui a alguns anos você já está saindo da faculdade. Então, o que me interessa agora são os vestibulares daqui um mês e pouquinho, que é o que você tem pela frente. Então, aqui eu não poderia usar isso aqui como radical, porque a cadeia principal deve conter a dupla ligação. Tem que estar dupla dentro. A mesma coisa que acontece aqui, ó. Aqui, ó. A tripla ligação. A cadeia principal só pode ser essa daqui, ó. Opa. Volta aqui. Para cá, aqui, ó. A cadeia principal só pode ser essa. E repare, é a maior sequência de carbonos que contém a tripla ligação. A tripla ligação tem que estar presente na cadeia principal. Tudo que está fora da cadeia principal passa a ser chamado de radical. Aí eu tenho radical metil, metil e metil. São todos os radicais iguais. Por onde que eu vou iniciar a numeração da cadeia? Ou pela ponta direita ou pela ponta esquerda. Qual dessas pontas a tripla está mais próxima?
não é o radical, é a tripla. É a ponta esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que eu vou fazer? 3 radicais iguais, vou colocar 3 vezes a palavra metil? Não. Um está preso no 2, o outro também está preso no 2 e o outro está preso no 5. Professor, precisa repetir 2 vezes o número 2? Lógico que precisa. Você já pensou se tivesse assim, ó, 2,5 trimetil? Tá, se são 3 radicais, um está no 2 e o outro está no 5. E aonde que está o outro? Ah, professor, está no 2. Quem disse? Por que não podia também estar no 5? Então, quando eu tiver no mesmo carbono, repita a numeração. Tem que repetir. 7 carbonos hept, no carbono 3 eu tenho a tripla ligação, in mais a terminação O. Pronto, resolve esse processo. E se a cadeia for fechada? Se a cadeia for fechada, tem que tomar cuidado. Se a cadeia for fechada e tiver apenas um radical não interfere em nada. Por quê? Porque esse radical está preso no carbono 1. Se eu colocasse esse radical aqui embaixo, aquele seria o carbono 1. O outro seria o carbono 1. Portanto, esse composto, eu tenho o radical metil, porque não mesmo... Não entendi agora a pergunta. Porque tem ligação tripla? Sim, a ligação tripla, ela deve estar presente na cadeia principal. Só voltar um pouquinho lá, aqui, ó. A tripla ligação está aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por onde que eu numero a cadeia? Pela ponta mais próxima da insaturação. Como essa tripla, ela está mais próxima da ponta esquerda ou da ponta direita? Da ponta esquerda. Então, você numera 1, 2, 3, 3, e é lá que você vai encontrar a devida nomenclatura, ali, ó. 2, 2, 5, trimetil, hept 3, que é o carbono onde está a tripla ligação. A simples, a dupla e tripla, a princípio é assim, a prioridade está na dupla ligação. Aí depois vem a tripla e simples você não numera, porque todos os carbonos são de simples ligação, então fica mais fácil. Então, a prioridade se baseia no carbono da função, se não tiver função, vai o carbono da dupla, o carbono da tripla, e a última opção é o radical. Professor, por que a dupla é prioritária? Porque a dupla é em, e a tripla é in. Quando eu tiver um empate, dá-lhe ordem alfabética. Como o E vem antes do I, a prioridade é a dupla antes da tripla. Assim vai funcionar. Agora, na cadeia fechada, repare que eu tenho metil, só que antes de você colocar a nomenclatura, o que você precisa colocar? O ciclo. As cadeias fechadas que não são aromáticas, ou seja, as cadeias alicíclicas, precisa colocar o prefixo ciclo antes das regras de nomenclatura. Então, você vai ter metil, ciclo, pentano. O professor não vai numerar? Não precisa, porque aqui só tem um radical. Qualquer ponta que você colocar nesse ciclo vai ser a ponta número 1. Agora, no outro precisa. Repare que eu tenho 2 radicais. Esses radicais, os dois poderiam estar no mesmo carbono, os dois estão vizinhos, eu poderia separar um radical para cá, então existem outras possibilidades. E aí vem um problema. Qual desses carbonos vai ser o 1 e qual que vai ser o 2? O 1 vai ser do etil ou o 1 vai ser do metil? Estamos num dilema. E quando eu tenho um dilema, como é que eu desempato o dilema? Ordem alfabética. O etil vai ser o carbono 1 e o metil o carbono 2. Logo, você vai ter 1 etil, 2 metil, ciclo pentano. É assim que numera. Então, apareceu algum dilema na química orgânica, desempate simples. Dá-lhe ordem alfabética. É muito mais fácil para vocês operacionarem esse tipo de sistema. Bom, temos as cadeias fechadas, só que quando eu falo em cadeia fechada, tem uma outra cadeia fechada que me interessa e muito, que é essa daqui. Reparem, eu tenho uma cadeia benzênica, e essa cadeia benzênica, obviamente, se chama benzeno. Cadeia benzênica vai se chamar benzeno. Só que o benzeno não está sozinho. Eu tenho um radical metil ali em cima. E esse radical, não importa a posição, sempre vai ser o carbono 1, metilbenzeno. Não é isso que me preocupa. O que vai me preocupar na prova é o seguinte: ele não vai chamar isso de metilbenzeno. Ele vai falar que esse composto se chama tolueno. Anotem, coloco numa letra maior, caneta marca-texto, uma hora para você não economizar tinta aí. O metilbenzeno é chamado de tolueno. Precisa decorar? Precisa decorar. Que o metilbenzeno vai ser chamado de tolueno. Como é que está meu horário? Está tranquilo? Ainda está. Então,
metilbenzeno chamado de tolueno. Gravaram, anotaram, isso que é importante para a prova. Tem muita prova que começa assim, o tolueno. Ah, professor, mas o que é o tolueno? O tolueno é o metilbenzeno. Por isso que eu faço essas revisões para vocês não esquecerem. Eu havia dito isso em sala, na aula, mas de qualquer maneira, como você não usa muito, acaba esquecendo, e a função da revisão é essa, resgatar essas informações para ficarem mais claras na hora que você for operacionar a prova. Agora, em cadeias fechadas, aromáticas tem um outro probleminha. Cadeias fechadas aromáticas substituídas, que tenham dois radicais, e os dois radicais não precisam ser necessariamente iguais. Qual que é o probleminha? A nomenclatura básica não muda nada. Repare aqui em cima. Vocês dá para enxergar bem? Dá, né? Mas aqui é 2CH3. Se você não está enxergando direito, é um CH3 aqui em cima e um CH3 aqui. Um está na posição 1 e o outro está na posição 2. Portanto, eu vou ter um 2 de metilbenzeno. Sem problemas. Aqui embaixo. Ou esse vai ser o 1, ou esse vai ser o 1. Você que escolhe, ou no sentido horário, ou no sentido anti-horário. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Logo, o nome do meu composto vai ser 1,3 de metilbenzeno. 1,3 de metilbenzeno. Esse é o nome do composto. E aqui embaixo não tem como errar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O nome desse composto vai ser 1,4 de metilbenzeno. Até agora, sem problemas. Só que esse radical 1,2, 1,3 e 1,4, ele pode receber nomes especiais. Nomes especiais. Isso só é válido para a cadeia aromática substituída, que tenha dois radicais, que podem ser iguais ou diferentes. Isso não importa. Então, toda vez que você tiver a posição 1,2, a posição 2 ela é chamada de posição orto. A posição 1,3 é chamada posição meta, e a posição 1,4 é chamada posição para. Orto, meta e para. 1,2 é orto, 1,3 é meta e 1,4 é para. É assim que você vai mexer com essa nomenclatura de cadeias aromáticas substituídas. Então, cuidado. Só é válido para a cadeia aromática substituída, que tenha dois radicais que podem ser iguais ou diferentes, isso não importa. Se forem iguais, é orto, meta, para, di, alguma coisa. Se forem diferentes, dá o nome dos dois. Por exemplo, eu podia ter orto, etil, metil, benzeno, sem problema qualquer. Um está na posição 1, um está na posição 2. Orto, meta, um na posição 1, um na posição 3, e o para, um na posição 1 e um na posição 4. Isso é importante para lembrar em prova. Bem importante também para a semana que vem, quando eu falar em isomeria, porque esses três compostos aqui são isômeros de posição. 2, 3 e 4 muda a posição, isomeria de posição. Ponto. Fechou por aqui. Agora, o que vai acontecer daqui para frente? Funções orgânicas diferentes dos hidrocarbonetos. O que eu vou recomendar agora? Dessas funções que eu vou apresentar, apenas duas merecem a atenção na nomenclatura. Então, para quem está anotando isso no papel, no caderno, não precisa colocar todas as informações que eu coloquei na tela. Isso aqui é para colocar, para constar que existe, mas você não precisa aplicar. Quer ver a primeira? O que você anota? Só essa primeira linha aqui em cima, que eu tenho uma hidroxila no carbono de simples, e isso é um álcool. Só. O que vem daqui para baixo não precisa anotar, porque eu vou dar as dicas importantes. Quando eu tenho uma hidroxila num carbono de simples, eu vou ter um álcool. Álcool. Qual é a terminação para álcool? Ou o nome já está aqui, ó, álcool. Então, isso que eu não preciso. Raiz mais meio mais terminação. Todas as nomenclaturas são idênticas. Raiz mais meio. Qual é a terminação para o álcool? Ou. Professor, mas e o nome usual? Vocês acham que algum vestibular que se preze vai colocar a seguinte questão? Assinale a alternativa que mostra a função do álcool etílico. Já fala que é álcool. Então, nas provas objetivas, eles não vão cobrar nome usual. A não ser que seja assim, álcool etílico é álcool, aldeído é aldeído, ácido é ácido. Não tem como fugir. Então, nomenclatura usual, esqueça. Na prova objetiva, eles não vão cobrar, porque a nomenclatura usual denuncia a função. Mas gravou? Que álcool, a hidroxila está presa no carbono de simples. Por quê? Eu tenho uma outra função orgânica, que pula, que são as nomenclaturas, uma outra função orgânica que também tem grupo OH.
Só que esse grupo OH, ele está preso no carbono de dupla ligação. Olha bem a diferença. Álcool está preso no carbono de simples. E enol, a hidroxila, no carbono de dupla. E qual é a terminação para um enol? Ol. Raiz, mais meio, mais ol. Professor, espera que eu vou anotar. Não anota, não precisa. Todas as nomenclaturas envolvem raiz, meio e uma terminação. E qual é a terminação para o enol? Ol. Álcool, ol também. Professor, e qual é a diferença? Que um tem dupla e o outro não. A hidroxila no carbono de simples é álcool e hidroxila no carbono de dupla, enol. E olha só que lógica. Tudo que termina com ol indica hidroxila. E como eu tenho o meio em, que tipo de ligação o carbono tem quando tem o meio em? Dupla. Hidroxila no carbono de dupla. Enol. Ponto. Resolve. E por que a minha preocupação? Porque tem uma outra função que ela também tem a hidroxila, que é o fenol. Só que aqui eu não me preocupo com nomenclatura, porque a própria palavra fenol já está presente na nossa nomenclatura. Então, o que é um álcool? É uma hidroxila no carbono de simples. Enol, hidroxila presa no carbono de dupla. E fenol, hidroxila presa na cadeia aromática. Não sei se vocês fizeram prova da PUC nesse domingo, no domingo passado, ou para quem fez prova da UP. Nesses 3 vestibulares aqui de Curitiba, nas três provas caiu uma questão inteira sobre reconhecimento de função. E nas 3 caiu a função fenol. Nas 3 caiu o fenol. Cuidado. Eles vão colocar nas alternativas que lá tem um álcool. Por quê? Porque tem grupo OH. OH pode ser álcool, pode ser enol e pode ser fenol. Tudo que terminar em ol indica a presença da hidroxila. Então, muito atentos a isso. Álcool, OH no carbono de simples, enol, OH no carbono de dupla, e fenol, hidroxila na cadeia aromática. Tanto que a nomenclatura para fenol termina com fenol. Depois, com calma, você vê lá que eu coloco os exemplos, e esses exemplos já têm as várias nomenclaturas que vocês vão encontrar. 2-metilfenol. Ah, tem uma outra informação. A Federal, um tempo atrás, cobrou, no lugar da palavra fenol, hidroxibenzeno. Particularmente, eu falo que é até mais fácil. Hidroxi é uma abreviação da hidroxila, benzeno, que é o anel benzênico, ou seja, o que é um hidroxibenzeno? Um fenol, simplesmente é um fenol. E como eles estão presos nos carbonos 1 e 2, posição 1, 2, ortometilfenol. E o cresol aqui é um nome comercial que é usado no comércio, ou seja, nome fantasia usado no comércio, melhor dizendo dessa maneira. Próxima função, importantíssima. C-O presa a OH, ou de forma simplificada, como estão aparecendo nas últimas provas, COOH. Ácido carboxílico, ico. Já sabemos a terminação. Portanto, essa parte da nomenclatura não me interessa, mas tem um cuidado que já vou comentar. Então, o que é um ácido? C-O preso a OH. A biologia, até o pessoal chama isso de carboxila. Carboxila é o grupo funcional. E ácido carboxílico é a função. Então, composto C-O presa OH é uma carboxila, ácido carboxílico, ico. Nomenclatura, palavra ácido, mais a raiz, mais o meio, mais a terminação, ico, de ácido carboxílico. Etanóico, propanoico, butanóico, pentanoico, hexanoico e vai. Porém, aqui um cuidado. Existe uma nomenclatura, que é a nomenclatura usual, e esses 4 nomes precisam estar na ponta do lápis da caneta até o dia da prova. Já deveriam, diga-se de passagem. Então, quando o seu ácido carboxílico tiver apenas um carbono, o nome usual do ácido de um carbono é o fórmico, encontrado na formiga. 2 carbonos é o chamado ácido acético, 3 carbonos, ácido propiônico, só para voltar, o ácido acético é encontrado no vinagre. 3 carbonos propiônico, formador da gordura, precursor da gordura, e 4 carbonos butírico, porque vem de butter, que é a manteiga quando ela fica rançosa. O professor não tem que decorar isso? Precisa decorar, porém indica a prática. Se bem que 2 são fáceis, né? But, 4 carbonos, prop, 3, acético. Olha o et aparecendo por aqui, ó. Quando aparece et, indica quantos carbonos? 2. Portanto, o único ácido que você precisa realmente estudar é o ácido fórmico, que tem um carbono encontrado na formiga, na vespa e nas folhas de urtiga. Acético, et, 2, but, 4,
prop 3, ou seja, o único ácido que você realmente precisa decorar é o fórmico. Ponto final. Então, grave bem esses 4 nomes aqui. Fórmico, acético, propiônico, butílico. Na prova fica fácil de identificar pela quantidade de carbonos. 4 but, 3 prop, 2 et. Fórmico precisa memorizar, não tem como fugir. Agora, o que acontece? O ácido carboxílico, ele dá origem a uma série grande de outros compostos orgânicos, a começar com esse daqui. Aliás, aqui tem as nomenclaturas, mas aqui só para você testar ali, ó. Ácido etanóico, ácido acético, butanóico e ácido butílico. Agora, esse aqui tem que tomar cuidado. É o primeiro composto, a primeira função que você precisa lembrar na nomenclatura. Vou fazer só o seguinte. Se no lugar da minha mão tivesse um hidrogênio, eu teria um ácido carboxílico, correto? C-O preso a OH. Só que no lugar do hidrogênio entrou um R, que é um radical. Portanto, já não é mais ácido carboxílico. Como é que eu chamo a função em que eu troco o hidrogênio do ácido carboxílico por um radical? Um éster. Muito cuidado com essa função. Éster é um composto orgânico derivado de ácido carboxílico pela troca do hidrogênio por um radical. E como acontece essa troca, eu vou precisar que vocês interagem com essa nomenclatura. Como é um composto derivado de ácido, eu vou trocar a terminação ico do ácido correspondente para átomo. Professor, como assim? Se o meu ácido, se no lugar da minha mão tivesse um H, eu teria um ácido. Ácido propanóico, butanóico, etanóico. Troca a terminação ico para átomo. Butanóico vira butanoato, propanoico, propanoato, acetato, aliás, acético, acetato. Preposição de e o nome do radical que está preso naquele oxigênio de simples ligações. Essa é uma função importantíssima, talvez a que mais cai em prova é a função éster. Preciso saber nomenclatura? Precisa saber nomenclatura. E precisa saber nomenclatura de ácido antes do éster. Professor, tem como exemplificar? Tenho. Quer ver? Eu vou colocar um exemplo aqui em cima. Quer ver? Imaginem que no lugar da minha mão tivesse um H. Então eu teria CH3, preso a OH. Qual é o nome do ácido que tem 2 carbonos? Etanóico. E qual é o nome de origem para o ácido que tem 2 carbonos? Acético. Etanóico e acético. Troque o ico para ato desses 2 nomes, o que você vai encontrar? Etanoato e acetato de. E qual é o nome desse radical preso no hidrogênio que saiu para entrar desse radical? Reparem que aqui eu tenho 4 carbonos, é um butil. Não é uma cadeia normal, não é N-butil. Esse carbono aqui não é um carbono secundário, então não é sec-butil. Ele não é um carbono terciário, não é um terci-butil, portanto, ele só pode ser isobutil. Etanoato de isobutila, nomenclatura oficial, ou acetato de isobutila, nomenclatura usual. Então, em preto está a nomenclatura oficial e em vermelho a nomenclatura usual. A mesma coisa aqui embaixo, ó. O ácido que deu origem, eu tampei a mão aqui, ó. No lugar da minha mão tivesse um H, seria o ácido propanóico, porque tem 3, ou propiônico. Troca ico para ato, vai dar o quê? Propanoato ou propionato de etila, que é o radical preso no lugar do hidrogênio. Então, esse é o cuidado quando você estiver trabalhando com éster. Função importantíssima para o nosso vestibular. Agora, por desencargo de consciência. Tem uma outra função que também é derivada de ácido, só que é o sal de ácido. É muito parecido com éster. Só que no lugar do radical eu vou ter um metal. Ácido reage com base, produzindo sal mais água. Só que esse sal for um derivado de ácido carboxílico, é um sal de ácido. Trocar a terminação ico para ato, preposição de, o nome do metal, não mais do radical. Aqui embaixo, ó. 2 carbonos vem do ácido etanóico ou acético. Troca ico para ato, etanoato ou acetato de sódio. Talvez você encontre sais de ácido, mas não para dar nome. Vocês vão encontrar sais de ácido com um nome chamado sabão. O sabão é um sal de ácido graxo. Não vai ser uma cadeia pequenininha, vai ser uma cadeia longa, com pelo menos 11 carbonos, que interage com a gordura
E essa ponta polar do metal com oxigênio interage com a água. Vocês estudaram aquela aula de saponificação, que envolve exatamente a produção de um sabão. O sabão é um sal de ácido graxo. É um sal de ácido. Só que o sabão é uma cadeia longa para interagir com a gordura, e essa ponta polar interage com a água. Assim funciona o sal de ácido. Mais ainda por desencargo de consciência, o anidrido. Se no lugar da minha mão eu tivesse, assim, no lugar da minha mão tivesse um hidrogênio, seria um ácido. C dupla O preso a O, H. Só que sai o hidrogênio e entra uma carbonila. Anidrido. Até eu brinquei quando eu trabalhei com anidridos que a função anidrido parece a função do torcedor. Menos do Paraná e do Coxa, porque ultimamente não estão comemorando nada, mas como se fosse a comemoração, ó. O oxigênio cabeção e os dois braços levantados comemorando o gol. Faz tempo, tá? Mas de qualquer maneira é a função do torcedor. Nomenclatura não me assusta, porque é anidrido mais o nome do ácido que deu origem. Anidrido acético, anidrido propiônico, essas coisas do gênero. Mas é só para reconhecer a função, o anidrido. E quando o paranista e coxa branca é alguma coisa, comemora quando não é rebaixado, é uma comemoração, deixa de ser. Mas, de qualquer maneira, a função do anidrido é a função do torcedor. Só não sei de quem, mas é alguém que está comemorando. Pode ser de São Paulo, pode ser também dessa maneira. Por desencargo maior ainda de consciência, o haleto de ácido. O haleto de ácido sai a hidroxila inteira e entra um halogênio, um flúor, um cloro, um bromo, um iodo. Haleto de ácido. Haleto de, como assim haleto? Fluoreto, cloreto, brometo, iodeto de, raiz mais meio, mais a terminação oila. Nunca apareceu na prova do Enem e nem na prova da Federal. Nunca. Professor, então por que você está comentando? Porque é 2020. E 2020 é um ano estranho, então eu preciso fazer os comentários. Então, na hora que vocês pararem, coloquem essa função ali para evitar problemas. Então, olha só. Além do ácido, éster, sal de ácido, anidrido e haleto de ácido. Só que dessas funções, o que me interessa mesmo é o éster. O éster é importantíssimo. Agora eu vou continuar. Próxima função, volta, agora sim, funções importantes. Aldeído. Aldeído. C dupla O, carbonila presa a hidrogênio. Ou, de forma simplificada, CHO. Aldeído. Aldeído. Qual vai ser a terminação para um aldeído? Al. Então, toda vez que você encontrar algum composto com a terminação al, caracteriza um aldeído. Bom, resolve. Professor, tem como exemplificar? Tenho vários exemplos para vocês ali, ó. Vamos pegar esse de baixo aqui, ó. 2 carbonos et, simples an, terminação para aldeído, al. Portanto, o etanal ou aldeído acético está presente. Só que aqui em cima nós temos um composto importante chamado formol. Professor, é importante para quem? Para quem vai para salão de beleza, para cabelo, para unha, ou para quem vai estudar biologia ou anatomia, conservação de peças anatômicas, vegetais, essas coisas do gênero, usa o formol. Então, é um composto que volta e meia está povoando as nossas provas de vestibular. Fechou aí? Outra função que é muito parecida, C dupla O preso entre radicais. Esses R's que você encontra ali são radicais, são carbonos. Portanto, eu tenho uma função chamada cetona. Cetona. Adivinha qual é a terminação para cetona? Ona. Professor, precisa estudar isso? Não, lógico que não. A única coisa que você vai ter que lembrar é que quando eu tenho C dupla O entre carbonos, é uma cetona, só. Se eu tenho C dupla O preso a hidrogênio, é um aldeído. Terminação al, mas como eu tenho carbono em ambos os lados, eu vou ter uma cetona. Terminação ona. Não me preocupo com as nomenclaturas. Quer ver? Eu não me preocupo mesmo? Aqui em cima, ó. 1, 2, 3 carbonos. Prop, simples ligações an. Professor, mas tem uma dupla ligação, não está entre carbonos. E qual é a terminação para cetona? Ona. Propanona ou dimetilcetona e a popular acetona. Essa acetona que a gente tem em casa, que muita gente usa para tirar esmalte das unhas, essas coisas do gênero. Então, aqui temos a cetona. E a última função, essa você vai ter que anotar. Só existem 2 funções que você vai ter que lembrar na nomenclatura. O éster, que eu já pedi, e a outra função é o éter. Só que o éter tem uma frase, ela é muito ridícula, mas ela funciona muito bem para a nomenclatura e para o reconhecimento da função. O que é um éter? Éter é uma função orgânica em que eu tenho um oxigênio, éter,
na mente preso entre radicais. Olha bem, eu tenho um oxi faz parte da nomenclatura, eternamente preso entre radicais. Então, quando você tiver um oxigênio, eternamente preso entre radicais, que função você vai ter? Um éter. Como é que eu faço nomenclatura oficial? A usual não me interessa, porque ela já começa com éter, já denuncia o que eu tenho. Você vai pegar ambos os lados, vai olhar os dois lados e vai ver qual desses dois lados tem a menor raiz. Vai colocar a menor raiz aqui, met, et, prop, mais o oxi, metoxi, etoxi, propoxi. Olha o outro lado, vê a quantidade de carbonos, vê o tipo da ligação e coloca a terminação O. O professor tem como exemplificar? Tenho. Presta bem atenção no primeiro exemplo aqui. Eu tenho um oxigênio eternamente preso entre radicais. Eu tenho um éter. Um carbono para a esquerda, 2 para a direita. Olhando os dois lados, onde está a menor raiz? À esquerda. Mete o oxi do metoxi, 2 outros carbonos et, simples an, terminação O. Metoxi, etano. Aqui embaixo, ó. 2 para a esquerda, 2 para a direita, os dois são iguais. Et, oxi, etoxi, etano. Ponto. Resolve o material. Ponto. Fecha esse meu sistema. Aqui tá meu horário. Está quase passando o horário aqui, mas de qualquer maneira. Só para encerrar aqui, ó, as funções nitrogenadas. Funções nitrogenadas. Eu tenho 3 minutinhos, dá tempo de fazer. O que eu tenho? Função amina, amida, nitrilo e nitrocomposto. Então, bem rapidinho para vocês compreenderem. Nenhuma dessas funções precisa se preocupar com nomenclatura, porque na própria nomenclatura aparece o nome inteiro da função. Então, amina, é só o nitrogênio, amina, só o N. Quando tiver apenas o nitrogênio preso a pelo menos um carbono, eu tenho amina. Olha lá, besteira vocês não lembram. Se fosse sério, não lembravam. Agora, besteira vocês lembram sempre. Porém, quando eu tenho uma outra função que é muito parecida, eu também tenho nitrogênio. Só que o nitrogênio está acompanhado com um C dupla O. Quando o nitrogênio está acompanhado com um C dupla O, eu tenho amida. Aí o Murilo já lembrou. Professor, e como é que eu faço para diferenciar amina de amida? As mina não tem bola. Ou seja, se tiver só o nitrogênio, professor, que bola que é essa? Essa aqui, ó, a bola do oxigênio. Se tiver C dupla O com o nitrogênio, amida. Se tiver só o nitrogênio, amina. Ponto final. Próxima função, nitrilo. C tripla N ou simplesmente CN. Só isso que você me anota. Só. Aqui para baixo não precisa, porque a nomenclatura termina com a função nitrilo. Então não precisa se preocupar. Então, C tripla N ou simplesmente CN, nitrilo ou nitrila. Ponto. Fecha esse sistema. E a última função orgânica nitrogenada, embora seja rara, mas eu preciso fazer comentário, é o nitrocomposto, o NO2. Professor, é a nomenclatura, não me preocupa, porque eu vou começar com nitro e o nome do composto. NO2, nitrocomposto. Então, olha só, amina, só o nitrogênio, amida, é um nitrogênio com C dupla O. As mina não tem bola. Se só tiver o N, é amina. Se tiver acompanhado com C dupla O, amida. C tripla N, nitrilo, e NO2, nitrocomposto. Porém, só para fechar bem rapidinho aqui, ó, uma preocupação, que provavelmente na prova de vocês vai aparecer uma molécula chamada cloroquina ou hidroxicloroquina. A que função orgânica pertence o cloro? Aleto orgânico, aleto ou derivado halogenado. Qualquer um desses 3 jargões é o suficiente. Então, toda vez que você encontrar um flúor, um cloro, um bromo ou um iodo preso ao carbono, função aleto orgânico ou derivado halogenado. Professor, e as nomenclaturas? Não me preocupa a nomenclatura. É muito simples de você identificar, porque vai estar escrito cloro, bromo, iodo, cloreto, brometo. Você já vai identificar de cara que é uma função dessas aí. Pronto, agora sim. Fecho essa primeira parte dentro do horário, perfeito, milimetricamente perfeito. Aleto orgânico fecha a minha parte das funções. Se você quiser dar uma olhadinha depois lá nas outras funções orgânicas, eu já deixei o arquivo completo, inclusive da semana que vem, se você quiser dar uma adiantada, pode estudar, não tem problema qualquer. Mas eu fecho aqui, se vocês me derem algum tempinho, eu já vou colocar a lista de exercícios que vocês me pediram também para vocês exercitarem a respeito dessa matéria. Então, eu vou colocar uma lista que contém função orgânica, nomenclatura,
classificação de cadeias, hibridação e essa parte de orbital SIGMIP, fechou? Então, uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana, gente, se cuidem que o vírus está pegando para valer, então se cuidem, cuidem da família, vejo vocês quinta-feira da semana que vem, sãos e salvos, para dar término para o nosso sistema, fechou? Se alguém quiser fazer alguma dúvida rapidinho, deixa eu só fechar aqui, ó, e vamos torcer para o Paraná e para o Coxa eles não caírem, se bem que isso tem que ser oração braba, mas de qualquer maneira,